Sejam bem-vindos ao canal Palavra EBD. Com o professor André Bernardo, sou seu assistente virtual e estarei apresentando a aula preparatória a você. A lição que estamos estudando esta semana traz o título Jesus viveu a experiência humana. Revista, primeiro trimestre de 2025. Classe, adultos. Tema, em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Comentarista, Pastor Ezequias Soares. Este é o momento para você que ainda não é inscrito em nosso canal, clicar no botão inscrever e fazer parte da nossa classe preparatória da Escola Bíblica Dominical. A partir do momento que você se inscreve, passa a fazer parte da nossa corrente de oração. Nesta lição vamos aprender e confirmar se Jesus teve uma vida normal como qualquer ser humano, ou se foi um ermitão ou monge, vivendo solitário sem ter qualquer convívio familiar e social, aparecendo no cenário com um desconhecido. Veremos se Jesus teve vontades, dificuldades, sofrimentos. Vamos conhecer as heresias que refutam essa humanidade de Jesus, dizendo que Jesus só teve um espírito e teve uma só vontade. Também veremos crenças que dizem que Jesus passou em diferentes países. Vamos apresentar para você o nosso mapa mental, permitindo através da consulta memorizar todos os pontos, objetivos e assuntos da estrutura da lição desta semana da classe dos adultos. Começamos pelo texto áureo. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus, capítulo 4, verso 23. A verdade prática nos diz: o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos moradores de Nazaré, onde fora criado. A leitura bíblica em classe será realizada em 2 evangelhos. João, capítulo 1, versos 43 a 51 e Mateus, capítulo 26, versos 37, 38 e 42. Primeiro ponto, a experiência humana no ministério de Jesus. O objetivo deste ponto é identificar a experiência humana no ministério de Jesus. Assunto 1. Os debates com as autoridades religiosas. Assunto 2. A vida social e religiosa de Jesus. Assunto 3. Características próprias do ser humano. Segundo ponto. Heresias que negam a humanidade de Jesus. O objetivo deste ponto é explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Assunto 1. Apolinarismo. Assunto 2. Reação da Igreja. Assunto 3. Monotelismo. Terceiro ponto. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. O objetivo deste ponto é reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. Assunto 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Assunto 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. A introdução da lição desta semana nos diz: o Senhor Jesus não viveu como anacoreta, ou seja, como monge ou eremita em retiro solitariamente, isolado da sociedade, e nem ensinou essa prática aos seus discípulos. Pelo contrário, a narrativa bíblica descreve que ele teve vida social e religiosa. A presente lição pretende mostrar alguns aspectos da experiência humana de Cristo. Vamos identificar os significados da palavra-chave, experiência. A palavra experiência pode ter várias definições. Dependendo do contexto, vejamos alguns exemplos. Ato ou efeito de experimentar. Refere-se ao processo de realizar testes ou ensaios para obter conhecimento ou resultados específicos. Conhecimento obtido por meio dos sentidos. Envolve a percepção direta do mundo ao nosso redor através dos sentidos, como visão, audição, tato, etc. Conhecimento abrangente adquirido ao longo da vida. Refere-se à sabedoria e entendimento acumulados através das vivências e situações enfrentadas ao longo da vida. Conhecimento específico adquirido por aprendizado sistemático. Envolve a perícia ou habilidade desenvolvida através de estudo e prática contínuos em uma área específica. Ponto 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Assunto 1. Os debates com as autoridades religiosas. Os principais opositores de Jesus foram os fariseus, os saduceus e os herodianos. Esses debates revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e as responsabilidades civis que temos. Os fariseus. O nome vem do hebraico prushim, que significa separados. Defendiam a tradição acima das escrituras e a separação do Estado da religião. Opinião dessa autoridade sobre Jesus.
formaram uma aliança com os saduceus herodianos para tentarem matar Jesus. O apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus, ao qual pertencia antes de sua conversão, era a mais severa seita do judaísmo. B. Os saduceus. O nome vem de Zadok, família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde Salomão, uma facção dentro do judaísmo. Aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, com certa reserva, pois não acreditavam em anjos, espíritos e nem na ressurreição e rejeitavam os demais livros do Antigo Testamento. Opinião dessa autoridade sobre Jesus: eram inimigos mortais de Jesus. Uniram-se aos fariseus, superando todos os obstáculos ideológicos, a fim de somar as forças e matar a Jesus. C. Os herodianos. Eram os apoiadores da dinastia de Herodes, uma espécie de marqueteiros, buscando convencer o povo para impedir um governo direto de Roma. Foram instituídos com interesses nacionalistas, eram a favor dos impostos. Opinião dessa autoridade sobre Jesus: o discurso de Jesus também os incomodava. Formaram conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus, e assim livrar-se dele. Assunto 2. A vida social e religiosa de Jesus. O mestre participava de uma vida social intensa. Vejamos os exemplos. A escolha dos seus discípulos como Filipe, André, Pedro e Natanael aconteceu num ambiente entre amigos. Os amigos, vizinhos e parentes, como Zacarias e Isabel, os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galiléia e marido de Salomé, irmã de Maria, mãe de Jesus. Lucas descreve o desenvolvimento físico-mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Ele interagia com as pessoas independentemente de sua condição social e espiritual, publicanos e pecadores, fariseus e a mulher pecadora e a mulher samaritana. 3 características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora gerado pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Seu nascimento, contudo, foi normal e comum como de qualquer bebê. Vejamos Lucas, capítulo 2, versos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O que Jesus enfrentou, estando encarnado, ele sofreu, chorou e sentiu angústia. Sentiu sono, fome, sede e cansaço. Jesus morreu. A diferença é que não ficou morto como qualquer pessoa, mas ressuscitou ao 3º dia, passando pelo ardor da morte. Ainda como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo. O que Jesus tinha de diferente dos demais? O Senhor Jesus Cristo, em sua experiência humana, participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Vejamos Hebreus, capítulo 4, versos 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ponto 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Assunto 1. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Nasceu provavelmente em 310 d.C. e morreu em 392 d.C. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Em relação a Jesus, dizia que ele possuía um soma, humano, e uma psique, humana, mas não um pneuma, humano. O que significa cada elemento? Os termos soma, psique e pneuma vêm do grego antigo e são usados para descrever diferentes aspectos do ser humano. Soma refere-se ao corpo físico, a parte material do ser humano. Psique, traduzido como alma, é a sede dos desejos, emoções e apetites. Representa a vida interior e emocional. Pneuma significa espírito ou sopro. Refere-se ao espírito racional ou à essência espiritual do ser humano. Em resumo, segundo Apolinário, o Verbo teria ocupado o lugar da alma na encarnação, com isso negando que Jesus tivesse espírito humano. Assunto 2. Reação da Igreja. Vejamos a defesa da Igreja contra essa doutrina de Apolinário. A humanidade plena de Jesus destacada no Novo Testamento. A alma e espírito de Jesus também é destacado no Novo Testamento. A humanidade de Jesus é apresentada igual à de qualquer ser humano.
A diferença entre Jesus e o ser humano é o pecado. Jesus nasceu e morreu sem pecado. Sua constituição física e espiritual não possui a essência do pecado, resultado da doutrina inventada por Apolinário. O apolinarianismo foi declarado heresia no Concílio da Calcedonia em 451 d.C. Vejamos Gálatas, capítulo 1, versos 8 e 9. Mas, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim, como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Assunto 3. Monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava a haver em Cristo uma só vontade. O termo vem de duas palavras gregas, monos, único, e telma, vontade, desejo. Em resumo, essa crença defendia que Jesus Cristo possuía apenas uma vontade, a divina, em oposição à doutrina que afirmava que ele tinha duas vontades, uma humana e uma divina. Qual o resultado desta doutrina? Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisita com o credo de Calcedonia, que reafirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis em uma só pessoa, em Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo heresia. O que o concílio Constantinopla, em 681 d.C., reconheceu sobre a doutrina da vontade de Cristo, foi reconhecido as vontades de Cristo. Vejamos Marcos, capítulo 14, verso 36. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Vontade humana em suas ações. Como caminhar, comer, beber, interagir com as pessoas são puramente humanas, produzidas pela natureza humana sob a direção divina. Ao perdoar pecados, era a manifestação da vontade de Cristo na natureza divina. Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, refutou o monotelismo dizendo que existe em Jesus duas vontades, sendo humana submissa à divina. Ponto 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Assunto 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Vejamos as evidências descritas no Novo Testamento. Jesus visitou 3 países. Primeiro, Egito. Mateus, capítulo 2, versos 14 e 15. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, de noite, e foi para o Egito. E esteve lá, até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, do Egito chamei o meu filho. Segundo, Israel. Mateus, capítulo 2, verso 21. Então ele se levantou, e tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. Terceiro, Fenícia, atual Líbano. Marcos, capítulo 7, verso 24. E, levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E, entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. As crenças que não são evidenciadas pela Bíblia. O movimento Nova Era ensina que Jesus esteve na Índia. Os Mormons declaram que Jesus esteve nos Estados Unidos. Em resumo, o que deve ser visto e devemos ter atenção? Primeiro, se a Bíblia não mencionar, devemos rejeitar essas fábulas. Segundo, o que os evangelhos mostram é um Jesus que foi conhecido em sua comunidade, não sendo um forasteiro. Assunto 2. Jesus era visto como alguém da comunidade. Essa invenção desses esotéricos contraria o relato dos evangelhos, Lucas, capítulo 4, versos 22 a 24, e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam, não é este o filho de José? E ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Onde o Senhor Jesus é apresentado como alguém que era natural na comunidade de seu povo, Israel, e não como um estrangeiro. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada que se pareça com a cultura hindu. Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Marcos, capítulo 6, versos 2 e 3.
Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ora, tal atitude do povo não se justificaria se Jesus fosse um recém-chegado da Índia. Conclusão: é nosso compromisso seguir o exemplo de Jesus no relacionamento com as pessoas. É importante que nunca nos esqueçamos os pontos essenciais da presente lição sobre a verdadeira identidade do Senhor Jesus. Ele é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós, seres humanos. Reveja todos os pontos comentados. Assunto 1. Mapa mental, com toda a estrutura da lição para memorizar. Ponto 1. A experiência humana no ministério de Jesus. Ponto 2. Heresias que negam a humanidade de Jesus. Ponto 3. Como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Esperamos você na próxima aula, onde continuaremos apresentando e comentando sobre a apologética cristã, mostrando mais heresias e a nossa defesa contra essas doutrinas que se apresentam na atualidade com uma nova aparência. Lembre-se, quem não senta para aprender, não está preparado para ensinar.